Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar agora sobre cinemática. Introdução, alguns conceitos introdutórios que serão necessários a vocês no decorrer do nosso estudo. Vamos lá. Então, primeiro tópico, primeiro ponto, referencial, repouso, movimento e ponto material é o que nós vamos discutir um pouco nesta aula de hoje. Então, é chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica se o móvel em estudo está em movimento ou em repouso. Então, para se identificar se um corpo está em movimento ou está em repouso, é necessário estabelecer um ponto referencial para saber o tipo de movimento ou qual é o movimento deste corpo. Como exemplo, nós temos aqui um skatista. Aqui o skatista, certo? E a pergunta é: quem está em movimento? O menino, skate ou ambos estão em movimento? Então, para saber quem está em movimento, é necessário estabelecer um ponto de referência. Vamos ao exemplo. Se o ponto de referência se localizar na pista, então eu vou observar que tanto o skate quanto o garoto estão em movimento, porque ao passar do tempo eu vejo que eles estão mudando de posição. Então, nesse caso, esse corpo está em movimento. Se o ponto referencial fosse o skate, eu observaria que o menino está em repouso. Por que em repouso? Porque ao passar do tempo o menino continua em cima do skate, ele não está se movimentando. Então, em relação ao skate, o menino estaria em repouso. Tá certo? Então, observa aí essas dicas. Para saber se um corpo está em repouso ou em movimento, é necessário estabelecer um ponto de referência. Outro exemplo aqui, ó, movimento e repouso são conceitos relativos e depende sempre do referencial adotado, é relativo. Um corpo tanto pode estar em movimento quanto pode estar em repouso. Vai depender do ponto de vista de onde você está analisando, como você está analisando esse corpo. Por exemplo, aqui, o pessoal que está dentro do ônibus e esse pessoal que está aqui esperando no ponto do ônibus, certo? O ônibus passa, não para, passa direto, está passando. Em relação ao pessoal que está aqui paradinho, observando o ônibus passar, o pessoal que está dentro do ônibus estará em movimento para estabelecendo o ponto referencial, estabelecendo que o observador esteja aqui no ponto do ônibus. Quem está dentro do ônibus, ele vai ver esse pessoal em movimento, certo? Porém, para essa pessoa que está aqui nesse local do ônibus, em relação ao motorista, essa pessoa em relação ao motorista, ela vai ver que o motorista estará em repouso. Observe que para se ter movimento é necessário que o corpo esteja mudando de posição no decorrer do tempo. Se o corpo não está mudando de posição no decorrer do tempo, então o corpo está em repouso. Repouso e movimento. O movimento, um corpo está em movimento quando sua posição está variando, está mudando no decorrer do tempo. Bem simples. Repouso. Um ponto material considera-se em repouso quando, em relação a um dado referencial, sua posição nesse referencial não varia com o passar do tempo. Então, eu tenho aqui essa caneta. Eu estou olhando para a caneta, ela não está mudando de posição. Então, essa caneta ela está em repouso em relação a mim, certo? Digamos que essa aqui tem um observador na base espacial aqui da Terra, e esse observador de lá de cima vê essa caneta. Então, como eu estou aqui fixo na Terra e a Terra está em movimento de rotação, o observador vai ver a caneta em movimento, porque nós estamos girando na mesma velocidade da Terra. Então, vocês observam que movimento e repouso são conceitos relativos, porque depende de um ponto referencial, e dependendo do ponto referencial, um corpo único, como foi o exemplo da minha caneta, pode estar em repouso
e também em movimento. Dando continuidade aqui, ó, vocês vão observar aqui essa animação, né, que um rapaz soltou uma bolinha aqui dentro de um vagão. Observe que para o rapaz a bolinha desce em trajetória retilínea, tá descendo em linha reta. Para o observador fora do vagão, observe que ele vê a bolinha descendo em forma parabólica. Ou seja, vocês observem aqui que já é uma questão de trajetória, a trajetória dos objetos também é relativa. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte, ó, que para o rapaz que está aqui parado, ele vê o que? A bolinha, e quem está dentro do vagão está em movimento. Outro exemplo aqui, ó. O carro aqui se movimentando, tá certo? Isso aqui é o que nós chamamos de movimento, que o carro está variando a sua posição no decorrer do tempo. Trajetória. O que é trajetória? Trajetória é a linha formada pelas sucessivas posições ocupadas por um móvel durante um intervalo de tempo. Exemplos de trajetória. Para o observador dentro do avião, a carga abandonada terá uma trajetória retilínea. Mas por que, professor? Retilínea, retilínea. Para quem está dentro do avião, vê o objeto caindo em linha reta. Já para o observador na Terra, a trajetória do objeto será curvilínea. Ou seja, meio parabólico aqui. Por quê? Vamos lá, gente. Ó. Quem está dentro do avião vê a bomba caindo em linha reta. Porque a bomba ela cai, ou a bomba que está dentro do avião ela está na mesma velocidade do avião. Certo? E quando ela cai, ela segue seu movimento. Ela continua seu movimento. Então, como ela está na mesma velocidade do avião, ela vai cair, ó, movimentando-se na mesma velocidade do avião. Então, quem está lá em cima, quem está dentro do avião, vê a bala de canhão aí, ou o míssil caindo em linha reta. Quem está fora do avião, vê ela caindo de forma parabólica. Certo? Por que de forma parabólica? Porque você vai ver que nós temos que o míssil está na mesma velocidade do avião, porém ele está sendo puxado para baixo pela força peso. Então ele está caindo em movimento. Como ele está caindo em movimento, você vai ver ele caindo, quem está na Terra vai ver ele caindo de forma parabólica, formando uma trajetória curvilínea. E aqui nós vamos ver um carro se movimentando na trajetória horizontal, certo? Isso aqui é uma trajetória. O que é uma trajetória? A trajetória é formada por sucessivas posições. Qualquer coisa que desloque-se, que ande, variando, mudando de posição, ele está se deslocando em uma trajetória. Então, conceitos iniciais da cinemática, dando continuidade, nós temos também movimento progressivo e movimento retrógrado. Quando o movimento é progressivo, quando o móvel se desloca no mesmo sentido adotado para a trajetória. Lembre-se que uma trajetória sempre tem um ponto de origem, certo? E um ponto onde ela termina. Retrógrado, quando o móvel se desloca no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Vamos lá, movimento retrógrado. Observa aqui, ó. A origem da trajetória é no 0, certo? E o seu fim é aqui no 9. Observa o seguinte, ó, que o móvel está se deslocando no sentido contrário ao da trajetória. O sentido da trajetória é do 0 a 9. Ele está voltando, como se o carro tivesse saído de uma cidade, foi até essa cidade aqui, e está retornando para a cidade. Então, como ele está voltando, aí nós chamamos o movimento de retrógrado. E o movimento retrógrado, nós vamos ver que a velocidade do carro vai ser menor que 0, ou seja, o movimento retrógrado eu tenho uma velocidade negativa, velocidade menor que 0. Movimento progressivo, observe que o carro está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Essa é a trajetória aqui, ó, variação de posições. O carro está se deslocando no mesmo sentido da trajetória, então o movimento do carro aqui vai ser progressivo. Movimento progressivo, velocidade maior do que 0. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: o movimento é retrógrado quando o carro está se deslocando no sentido contrário ao da trajetória. Qual o sentido da trajetória? Do 0
ao 9, do 0 ao 60, do 0 ao 1000. Esse é o sentido da trajetória, certo? Aí quando o carro está se deslocando nesse sentido, saindo dessas posições 1, 2, 3, 4, 5, né, como se estivesse progredindo nessas posições aqui que eu estou mostrando para vocês, então o movimento é progressivo. Quando ele está retornando, voltando à origem da trajetória, ou ao número negativo aqui após a origem da trajetória, o movimento é retrógrado. Então, espaço percorrido e deslocamento. Uma partícula em movimento passa por várias posições. Ó, a partícula está em movimento, ela saiu aqui. Essa é a origem. Lembrando que a origem da trajetória é sempre no zero. Ela saiu de um ponto antes da origem da trajetória, certo? Como ela está, ó, se afastando da origem da trajetória, que é o zero, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, o movimento é progressivo. E observa aqui, ó, uma partícula em movimento passa por várias posições. Ela está passando, ó, por várias posições, né? Ela está em movimento. Essas são as posições da trajetória. Considera-se deslocamento ΔS. Delta é variação do espaço, certo? A distância medida entre as posições final e inicial. Então, ΔS é uma variação. Delta está relacionado à variação. S é o espaço. Então, o que é o ΔS? É a variação do espaço. Para eu saber calcular a variação do espaço, pega essa ideia. Eu vou sempre pegar o espaço final do corpo menos o espaço inicial do corpo. Ou seja, primeiro eu quero saber onde ele parou, menos onde ele iniciou o seu trajeto. Então, esse é a variação do espaço. A distância percorrida D é determinada pela soma dos módulos dos deslocamentos parciais. Ou seja, o deslocamento é, para eu saber o deslocamento, eu vou apenas precisar do espaço final e inicial. Para eu saber a distância que ele percorreu, eu tenho que somar todos os seus deslocamentos. Eu tenho que fazer a soma dos seus deslocamentos. A distância percorrida é determinada pela soma dos módulos dos deslocamentos parciais, certo? A distância é a soma de todos os deslocamentos e o deslocamento é apenas o ponto final menos o ponto inicial. Professor, não estou entendendo. Vamos lá para alguns exemplos para vocês compreenderem melhor. Imagine que essa partícula saia do ponto menos 2, da posição menos 2, e vá até o quilômetro 6. Ou seja, ela se deslocou de B e foi até J, certo? Aí eu quero saber o deslocamento da partícula. Para saber o deslocamento da partícula, basta eu pegar o espaço final, que é o 6. Variação de espaço, esse sinal aqui de menos, eu vou repetir, que a variação de espaço é o espaço final menos inicial, espaço final, menos, aqui menos 2, que é o espaço inicial, onde ele iniciou o seu trajeto. Então, 6 menos com menos aqui é mais, 6 mais 2, 8 metros. Então, de B até J, a partícula deslocou-se 8 metros. A distância percorrida possui o mesmo modo de deslocamento. Como a partícula não variou aqui seu deslocamento, ela se deslocou desse ponto até esse ponto, então, como o deslocamento e a distância estão no mesmo sentido, então eu vou considerar que tanto a distância quanto o deslocamento são 8 metros. Considere que a partícula tenha passado pela posição B para a posição J e em seguida para a posição G. Observe que a partícula estava em B, se deslocou até J e depois retornou para G. Então, gente, aqui ó, vocês devem observar o seguinte. Para eu calcular o deslocamento, eu apenas vou pegar o espaço final, subtrair do espaço inicial. Deslocamento escalar isso, espaço final menos espaço inicial. Então, espaço final 3, menos espaço inicial 2, menos com menos mais, 3 mais 2, 5 metros. Porém, se eu quero calcular a distância é a soma de todos os deslocamentos ocorridos ou de todos os deslocamentos executados pela partícula pelo corpo. Então, a distância percorrida será determinada pela soma dos módulos
dos deslocamentos parciais. Então aqui a distância eu vou ter um deslocamento que foi de B desse ponto a esse ponto tem um deslocamento, nós vimos que de B até J, né? Eu vou ter 6 menos com menos dá mais, 6 mais 2, que dá 8 mais. Aí aqui de J eu tenho outro deslocamento, ó, de J até G. É 3 menos 6, que vai ser menos 3, né? Porque eu tenho 3, vamos lá, 3 menos 6. Vai ficar menos 3. Então, 8 mais... Lembrando que esse valor é dado em módulo, então esse sinal negativo ele cai. Eu não vou utilizar o sinal negativo. Vou apenas somar os dois valores. 8 mais 3, que vai ser 11 metros. Então, gente, essa é a nossa aula inicial. Vou fazer alguns exercícios com vocês, trabalhando esse slide, que é a parte desses conceitos iniciais de cinemática, que é trajetória, movimento, repouso. E vamos fazer alguns cálculos aqui envolvendo a questão da trajetória. Peço a vocês que vejam o vídeo, revisem o vídeo e qualquer coisa estamos à disposição para tirar as dúvidas.